Mas agora a gente continua falando de comidinha, continua falando de nutrição, mas um assunto muito legal. Vocês aí de casa já ouviram falar sobre a citrulina? Você sabe o que é citrulina? Hoje com a gente mais uma vez para contar tudo, ela, nossa querida nutricionista, que é aí especialista no esporte, Alexandra Saharovski. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. E ela acabou de me contar, pode contar essa Pode, parte? claro. Que você é vegetariana. Sou vegetariana. A gente nunca conversou sobre isso. Há acho 10 que dá... anos já, quase. Então, meninas, que dá uma bela pauta, porque você, em 10 anos você deve saber muito unindo profissão e lado pessoal. Sim. A gente tem que pesquisar muito, principalmente pra gente, né? Sim. Porque, afinal, a gente tá fazendo a propaganda. Não deixa de fazer uma propaganda, né? E então, você gosta? Eu gosto, não sinto a mínima falta de comer carne, peixe. Eu me adaptei bem. Puxa vida, nem peixe então, não é? Na verdade eu sou lacto-ovo-vegetariana. Tá. Então ainda consumo leite, derivados e ovos, né? Isso. Puxa vida, vamos fazer uma pauta de vegetarianismo, porque a gente tem um público muito grande que tem essa opção. Isso é um estilo de vida, né? Sim, hoje em dia cresceu muito, principalmente o veganismo está crescendo muito e assim, as pessoas cometem verdadeiros erros na alimentação, né? Então eu acho que pode prejudicar a saúde, Sim, né? muito. Tem crianças hoje em dia que são veganas, assim, que não consomem absolutamente nada animal, né? E a gente tem que ficar de olho. Porque fase de crescimento Sim, ainda. exato. Muito legal essa descoberta, mas hoje você vai falar de outra. Isso. Você vai falar de um aminoácido. Um aminoácido, né? Citrulina, o que é então esse aminoácido, então, essa como citrulina? você já... Revelei, é um aminoácido. É um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo produz. Certo. Tá? Então, esse aminoácido, ele serve para quê? Lembra que a gente falou na pauta passada da beta-alanina, que ele dá mais pique, dá força na atividade física? Sim. A citrulina também, ela age desse mesmo modo, tá? Só que a citrulina, ela faz com que o organismo, ele aumente a quantidade de arginina e a arginina de óxido nítrico. Tá? Então, eles, na verdade, eles estão interligados. Eles trabalham juntos. Então, citrulina aumenta a quantidade de arginina aumenta a quantidade de óxido nítrico no organismo. Certo. Tá? Então, a grande chave é o óxido nítrico. Por que a gente tem que ter uma produção legal de óxido nítrico? Porque ele é um vasodilatador. Tá? Então, os vasodilatadores, eles têm inúmeras funções no organismo, entre elas a vasodilatação da veia. Tá. Ou seja, aumenta o calibre da veia, ali tem o maior fluxo sanguíneo, tendo maior fluxo sanguíneo você leva quantidades maiores de oxigênio e de nutrientes para dentro, principalmente do seu músculo. Por isso que é interessante consumir na atividade física, pré-atividade física. Puxa vida, porque a gente não pode consumir diretamente esse óxido nítrico, a gente precisa do primeiro princípio, que é a citrulina. A gente tem a citrulina na alimentação, na melancia, o maior alimento que teria a citrulina, né? Tá, a concentração dela é muito boa. A concentração dela é boa, só que mesmo assim, mesmo tendo uma concentração boa de citrulina, ela ainda não atinge o quanto a gente precisa ter. Então, por isso que a gente suplementa a citrulina, tá? Eu nunca tinha ouvido falar de suplementação. Dessa suplementação, né? Tem alguns suplementos que a gente não ouve falar, muita gente não conhece e traz um benefício muito grande. Sim, e é semelhante ao que o nosso corpo produz. Exatamente. Então, não vai fazer mal? Não. Assim, como ele ativa o óxido nítrico, que é um vasodilatador, pessoas que são hipertensas, por exemplo, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Certo. Grávidas, por exemplo, também. Porque é algo que tem a circulação ali aumentada. Entendi. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim, na ingestão deles. Melão, maçã e beterraba também tem? A beterraba, ela tem um nitrito. O nitrito é um componente também que aumenta o óxido nítrico, tá? O melão tem, a maçã tem também, só que em menor quantidade. E cascas, né? Porque a maçã tá tão bonita, essa casca aí. É gostoso também consumir a casca, até pelas fibras, mas a casca tem alguma coisa? Sim, a casca, ela tem, mas não uma quantidade ali de maleato tão grande, né? Tá. A gente
fala para consumir as frutas, enfim, que vai ter um pouco da citrulina, do maleato, mas em menor quantidade. Só que a gente só preza pelo consumo das frutas também, por quê? Pela quantidade de fibras, de vitaminas, de minerais que tem no alimento. Agora, Lê, comentando ainda um pouco de atividade física, porque a pauta passada a gente falou a respeito, né, até de desempenho em atividade física. Pensando por esse lado, a gente só suplementaria aí essa citrulina para alguém que pratica atividade física? Ou se a pessoa ali é sedentária, mas vai fazer uma caminhada, é interessante aumentar esse fluxo sanguíneo? Então, tudo vai depender dessa caminhada, como é que é, da rotina de vida dessa pessoa. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não dá para fechar um quadro, a gente tem que ver tudo que acompanha, o estilo de vida que acompanha a pessoa, o paciente, né? Alguns estudos mostram também que a citrulina, ela está também ligada com a prevenção eu lembrei do Viagra, de impotência? Impotência sexual, exatamente. Fugiu a palavra. Por ela ser um vasodilatador. Então, alguns estudos mostram essa combinação, né? Então, puxa, mas assim, claro, sempre conversando com o médico, Não, mas você sabe né? que você está falando é um assunto interessante, gente, porque olha só, obviamente que hoje, com a quantidade de coisas que são estudadas e tal, a gente sempre busca uma solução para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde, para ter mais conforto, né, que é o que está ao nosso alcance. A partir do momento que a gente entende, então, que é um princípio que a gente encontra na alimentação, que o nosso corpo também produz, e que já tem estudos comprovando essa relação para diminuir a impotência sexual, poxa, que máximo saber disso, né? Isso vai melhorar a qualidade de vida de muita gente. Né? Mas às vezes a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado, porque a disfunção, ela... São vários pontos ali, né? Ele serviria ali por causa da vasodilatação. Certo. Né? Por isso que aumentaria a gente fala, o fluxo sanguíneo. Exatamente. Então, sempre a gente fala, converse com o seu médico. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Vai sair tomando também. Tomando, porque a nutricionista falou, já pensou? Meninos, pelo amor de Deus, não vai sair se senão só sai uma conversa aí que a gente já sabe o que dá, vai terminar. Né? Imagina eu ouvir lá que aquela citrulina, o negócio é bom, papapá. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem uma relação, pode ajudar, converse com o seu médico. Vou pegar a perguntinha do público. Tem uma preparada? Ótimo. Perguntinha do público na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Débora, um beijo pra você. A citrulina é semelhante à espirulina? Os benefícios são os mesmos? Que é espirulina, Lê? Espirulina, na verdade, ela é uma alga, né? Ela é uma alga que está bem relacionada à questão de saciedade. Ela é rica em proteína também, então é um vegetal bastante utilizado, principalmente pelos vegetarianos, porque ela é um dos vegetais que mais contém proteína. Que legal! Mas ela é uma alga, tá? É tipo a alga da comida japonesa? Sabe como que ela é? Ela é um pó verde. Tá. Aí você pode comer ela tanto em preparações quanto suplementando em cápsulas mesmo. E ela então não tem um efeito semelhante à citrulina? Não, ela é uma proteína, na verdade. Ela tem proteína, na verdade, né? Mas não se compara ao efeito da citrulina. Não tem ação igual da citrulina. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente coloca mais uma perguntinha do público. E eu tô sabendo que você vai dar uma dica muito legal, já que a gente comentou da beterraba. Tem aí um suco, que é o suco. Outro dia a gente falou de beterraba. Gente, que delícia que é se surpreender, né? Com essas frutas, com esses legumes, com essa natureza. É um negócio impressionante. Com as combinações, né? Que faz, que fica sensacional. O que nós vamos fazer com a beterraba? Então, a beterraba, o que a gente pode fazer? Como a gente estava comentando do óxido nítrico, né? Então, a gente pode colocar a beterraba como um pré-treino. No quê? Na forma de suco. Então, você vai pegar uma melancia, né? E juntar com a beterraba, bater tudo. Então, a gente vai ter o composto citrulina mais o nitrito da beterraba. Certo. Elevação do óxido nítrico. E aí você melhor desempenho na atividade física. Atleta, será que eles é considerado natural? É natural, né? Muitos atletas utilizam principalmente o suco da beterraba no pré-treino aí para aumentar essa concentração de óxido nítrico, sim. E aí o rendimento na atividade física, seja qual for, é bem maior. Vai aumentar. Imagina, na corrida deve ser ótimo pra corrida, exatamente. Triatleta, crossfit, que são assim atividades físicas que dependem de um desempenho, ele sim é bem recomendado.
Muito bom. Daqui a pouquinho mais perguntas do público. Aproveitando que a gente está falando do suco, unindo aqui alguns elementos, surgiu uma pergunta na nossa culinária de hoje e eu acho assim fundamental que a Ale faça esse comentário, porque ela me contou no horário político, né, que a gente estava falando da pauta. Chegou a seguinte pergunta: se o diabético pode consumir estévia? Sim, né? A estévia é natural. Estévia, mas qual é o problema que tem acontecido que você tem reparado? O que acontece muito, Carol? Às vezes a gente vai prescrever algum adoçante, né? Às vezes precisa. E a gente pergunta, já faz uso de adoçante? Sim, faço. Estévia. Tá gostando? Adoça super bem. Quando vem essa resposta, assim, adoça super bem. Adoro, adoça super bem. Não. Tem alguma coisa errada? Não é estévia só. Né? O que acontece? Eles fazem a mistura de outros tipos de adoçantes, como ciclamato de sódio, por exemplo. Puxa. Como aspartame, por exemplo, que a maioria desses adoçantes estão relacionados a alguns tipos de câncer. Então tem que tomar cuidado. Então tem que ler, no rótulo tem que ter assim, só estévia. Só estévia. E assim, a gente fica brincando, né? Mas tomou estévia e gostou? Desconfia, porque não tem porque o sabor ele é residual, ele é um sabor estranho e pode até gostar, muito. Mas não porque adoça muito. Não. Ele vai deixar amarguinho. Vai deixar bem amargo, né? E na culinária também acredito que fica bem difícil você fazer uma preparação com estévia. Não que seja impossível, mas eu acho que fica muito difícil. Não vai ficar aquele gosto esperado, né? Então, gente, dá uma olhada aí se vocês estão usando o estévia no rótulo, porque não é legal, né? Levar, comprar. E assim, tem que tomar cuidado porque tá ali estampado na frente do rótulo, estévia. E aí? A hora que você vai ver, não, é componente estévia, né? Então, lembra que a gente sempre fala, leia sempre os ingredientes. O que vier em primeiro é que tem maior quantidade. Puxa vida, pensando assim, imagina, ainda vem ciclamato em primeiro, né? Aí piorou tudo. Aspartame, bem grande. Vamos ficar de olho. Essa daí também não sabia, não. Tem que ler rótulo de tudo. Perguntinha do público. Perguntinha na tela. Olha lá, temos 1 minuto. Não, você tá montando ainda? Não tem problema. Não, o diretor tá assim. Só um minutinho. Não, temos vários minutinhos. Está no final do programa, mas a gente vai sempre solucionar o quanto a gente puder de dúvidas. Ainda falando da citrulina, o fato da gente ter uma quantidade interessante nas frutas. Sim. Mas para eu ter o efeito dela, precisa comer muito. Sim, muito. Então, o quanto você acha que fica um negócio assim até interessante de suplementar para uma pessoa que pratica atividade física? Só no dia de treino, por exemplo? Porque é aquele tal negócio, ela não tem ação rápida. Então, você tem que saturar. Todo dia? A beta-alanina, tomar todo dia um pouquinho. Aí vai depender do tipo de exercício que você faz. Entendi. Mas seria mais ou menos de 1 até 15 gramas. Tá. Uma dosagem segura. Segura. Até 15 gramas. Até 15 gramas. E aí você tem que tomar ali para fazer a saturação. Aí mais ou menos você vai conseguir sentir os efeitos daqui umas 3 a 4 semanas do uso do suplemento. Então, não é só no dia de treino. Todos os dias. Para fechar, temos 1 minuto e meio, mas vamos fazer perguntinha do público na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Beth, obrigada, lindona, um beijo. Pessoas que têm cálculo biliar podem consumir citrulina? Existe alguma contraindicação? Não, contraindicação é mesmo para as gestantes, para as pessoas que tenham hipertensos, né? Fora isso, não existe uma contraindicação. Até porque a gente produz. Isso, até porque a gente produz, exatamente. Então, tá aí. Gente, super legal essa citrulina aí. Eu acho que tem que conversar com o seu médico, com o seu nutricionista. Aliás, parabéns pelo dia de ontem. Obrigada. Fizemos uma homenagem, não sei se você viu. Você estava lá. Até chorei, coisa mais linda. Sou apaixonada por essa profissão de vocês. Parabéns. Obrigada. Vocês exercem isso com muito carinho, com alma. Né? O nutricionista é alma pura. Quem quiser saber mais, gente, o trabalho da queridíssima Alexandra Saharovski, que está com a gente quinzenalmente, às quintas-feiras, ela que é nutricionista esportiva, telefone 5666, tá aí na tela pra vocês, hein? 5666-1151, 5666-1151, Insta, @alepronutri, @alepronutri, tudo junto, você já encontra o trabalho dela.